capítulo 3, do 14 ao 21. Assim diz o texto sagrado. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, te dou graças pelo Senhor estar me dando a oportunidade de edificar a tua igreja. Senhor, para tanto eu suplico o auxílio do teu Espírito Santo, para que eu seja um instrumento para edificá-la, segundo o que o Senhor colocou em meu coração. Pai, dê à tua igreja o discernimento para reter no coração só o que vier da tua parte. Me usa como vaso de bênção, para que o teu nome seja glorificado. Eu suplico assim em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Dando então continuidade à nossa série de mensagens aqui no livro de Efésios, chegamos no final do capítulo 3. O capítulo 3 do livro de Efésios, ele pode ser dividido em 3 partes. Do verso 1 até o verso 6, Paulo ele fala sobre o mistério que fora revelado a ele pelo Espírito Santo. Esse mistério consiste nessa nova comunidade que fora formada em Cristo Jesus, comunidade esta que é através de judeus e gentios, formando então a igreja de Cristo. No verso 7 até o verso 13, Paulo ele fala sobre a comunicação desse evangelho. E do verso 14 até o verso 21, nós vemos aqui a oração de Paulo, no qual ele se ora para que esse plano de Deus, esse projeto de Deus, se cumpra plenamente na vida da igreja. Essa oração de Paulo, que vai do verso 14 até o verso 21, nós vemos que ela pode ser subdividida em 3 partes. Do verso 14 até o verso 16, a parte A, nós vemos aqui a introdução de Paulo à sua oração. Do verso 16b até o verso 19, o conteúdo de Paulo, a sua oração em si. E do verso 20 até o verso 21, a conclusão da oração de Paulo. Vamos então aqui no verso 14. Paulo inicia no verso 14 dizendo: por causa disto, se nós percebermos, é dessa mesma forma que Paulo inicia o capítulo 3, ele usa as mesmas, aliás, o verso primeiro, do capítulo 3, ele usa as mesmas palavras. Olha aqui o verso primeiro do capítulo 3, por esta causa eu. O que dá a entender é que Paulo ele já desejava estar orando pela igreja de Éfeso, mas por sua vontade ele entendeu que era melhor ele continuar a estar escrevendo a carta, mas o desejo dele de orar ainda estava na sua mente, no seu coração. Então ele cumpre aqui o seu desejo, a sua vontade de estar orando. Então é aqui no verso 14 que ele retorna o seu desejo e passa então a orar pela igreja. E ele diz então no verso 14: por causa disso me ponho de joelhos. Nós vemos que a Bíblia não mostra nenhum método de oração no qual nós devemos orar, mas
O que importa, na verdade, é o nosso coração, a disposição interior nossa. Nós podemos estar orando de joelhos, podemos estar orando sentados, pessoas até mesmo deitadas podem estar orando e Deus recebe a oração. Pessoas que porventura estejam acamadas em virtude de uma enfermidade, ela em oração, ela pode estar se achegando a Deus, e Deus recebe essa oração sincera. A Bíblia não nos mostra então qual que deve ser a regra, né, a respeito dessa posição sobre orar. O que importa é, na verdade, o coração. Agora, é bem verdade que o nosso exterior, normalmente ele expressa o nosso interior. Normalmente, quando estamos de joelho, é que estamos mostrando, através do nosso exterior, um aquebrantamento interior do nosso coração. É essa a proposta aqui de Paulo, quando ele diz: por causa disto, me ponho de joelhos. Provavelmente ele estava com o coração aquebrantado, se inclinando, ele estava realmente de joelhos perante Deus, mostrando que o seu coração estava aquebrantado diante de Deus. Calvino, ele diz, ao dizer me ponho de joelhos, o apóstolo indica um ato pelo sinal. Ele continua: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele é Pai tanto do Senhor Jesus Cristo, como também o nosso Pai, visto que nós estamos em Jesus Cristo. Capítulo 1, o verso 2, ele diz: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo ele fala aqui, por causa disto, ele está se referindo a tudo que ele estava relatando, escrevendo no seu contexto anterior, ou seja, a revelação que ele recebeu a partir de Deus. Por isso nós podemos entender aqui que Paulo ele estava orando segundo a vontade de Deus, porque ele orou segundo o seu conhecimento, segundo o que Deus havia revelado a ele. E quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, é orarmos tendo como base o que Deus nos revelou através da sua bendita palavra. E ao fazermos assim, nós temos a certeza que nós somos ouvidos. 1 João capítulo 5, o verso 14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Paulo então, ele diz, por causa disso tudo que ele acabou de receber, a sua oração tem como base o seu conhecimento acerca de Deus. Sabemos então que é uma oração que Deus ele ouve, é de acordo com a vontade dele. Paulo ele aqui está aquebrantado, tanto é que ele se ajoelha diante de Deus e ele se achega a Deus, reconhecendo que Deus ele é um Pai, ele é o nosso Pai. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua no verso 15, do qual toda a família, aqui se refere à unidade da igreja, o corpo de Cristo. Paulo então, ele refere-se, chama a igreja como corpo de Cristo, como a família de Deus. O capítulo 4, aqui de Efésios, do verso 4 ao 6, ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. A igreja como um corpo de Cristo, como a família de Deus. Ele então, no verso 15, ele diz: do qual toda a família, ou seja, toda a igreja, nos céus e na terra, toma o nome. Quando ele diz aqui nos céus e na terra, indica tanto a igreja triunfante como a igreja militante. A igreja militante diz respeito a nós, que nos convertemos a Cristo, que fazemos parte do corpo de Cristo e
que estamos aqui nessa esfera terrestre. Nós somos a igreja militante. A igreja triunfante são aqueles que morreram em Cristo e estão no céu, triunfando juntamente com Jesus Cristo. Duas partes do mesmo corpo, duas partes da mesma família. Tanto nós como os que estão já nos céus fazem parte da mesma igreja, do qual toda a família, tanto os que morreram em Cristo como os que estão aqui. Então ele diz, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele continua no verso 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, segundo a riqueza das suas glórias. A glória de Deus representa tudo o que Deus ele é. Quando Paulo ele acrescenta aqui, segundo as riquezas da sua glória, ele quer que nós entendamos que Deus ele tem recursos inesgotáveis para poder responder às nossas orações. Ele poderia dizer, para que, segundo a glória de Deus, mas ele usa aqui o adjetivo, para que nós venhamos entender quanto Deus ele é inesgotável nos seus recursos, segundo as riquezas da sua glória, para que, de acordo com a sua grandiosa majestade, a sua soberania, de acordo com tudo que Deus é, segundo as riquezas da sua glória, essa é a base para que ele venha responder às nossas orações. É um Deus soberano, inesgotável em recursos, no qual ele pode responder às nossas preces. Ele diz, para que, segundo as riquezas da sua glória, Deus, ele é soberano, está assentado nos céus, e ele tem recursos inesgotáveis para responder às nossas orações. Mateus capítulo 6, o verso 9 diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Deus, ele é o nosso Pai, nós temos então intimidade com ele. Ele não é um Deus tirano, não é um Deus distante, mas ele é o nosso Pai. Nos acheguemos a ele com essa confiança que estamos diante de um Deus amoroso. Mas esse Deus amoroso, que é o nosso Pai, ele está nos céus, ele é soberano, está assentado em seu trono, com recursos inesgotáveis para responder às nossas preces. É isso que Paulo diz aqui no verso 15, no verso 16, para que segundo as riquezas da sua glória. 1 João capítulo 3, o verso 22 diz, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. A base então, para que a prece de Paulo seja respondida, é a sua confiança nos recursos inesgotáveis de Deus para responder às nossas preces. Para que, segundo as riquezas da sua prece, da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O Espírito Santo, ele já habita em nós. O Espírito Santo já habita em todo cristão. Romanos capítulo 8, verso 9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando ele fala, para que Deus, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. A palavra corroborados vem a ser fortalecido, apoiados, revigorados. Então, a petição de Paulo é para que eles se apropriem com maior firmeza, pela fé, deste poder divino, dessa habitação do Espírito Santo neles, e o Espírito Santo neles possa então iluminá-los
iluminar o seu interior para eles compreenderem a vontade de Deus através de sua bendita palavra, para que Deus, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, que o Espírito Santo possa então fortalecê-lo, revigorá-lo, apoiá-lo, iluminando então as suas mentes para compreender a sua bendita palavra. Conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O verso 17: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Ter a habitação de Cristo, ou ter o Espírito Santo, é uma e a mesma coisa, visto que Cristo, ele habita em nós pelo seu Espírito. Para que Cristo habite pela fé, Jesus, ele já habita em nós através do seu Espírito. Romanos capítulo 8, do 9 ao 11 diz: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Veja bem, visto que Cristo já habita em todo o cristão, o que Paulo está pedindo aqui não é que Jesus venha habitar em nós, ele já está em nós. Então é uma questão de intensidade, para que Cristo ele intensifique, venha intensificar o seu controle através do Espírito Santo nas nossas vidas, intensificar o seu governo sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. No verso 16, nós vimos que o Espírito Santo habita em nós para iluminar a nossa mente, para entendermos, compreendermos no homem interior, compreendermos as Sagradas Escrituras, compreendermos a palavra de Deus. E agora Cristo habitando em nós é uma forma de intensificar o seu governo, o seu controle em nossas vidas, para que ao aprendermos as Escrituras Sagradas, venhamos obedecê-lo, venhamos nos sujeitar a Ele, venhamos deixar com que Ele controle toda a nossa vida, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que Ele intensifique o governo, o direcionamento, os propósitos dEle em nossa vida, controlando, fazendo com que nós nos sujeitemos a Ele, em obediência à sua palavra. O verso 17: a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Esse a fim de é um resultado do controle, do governo de Jesus Cristo em nós, dessa nossa sujeição a Ele, em obedecê-lo pela sua bendita palavra. O resultado de nós obedecermos a Deus, a fim de que arraigados e fundados em amor, o resultado é que nós venhamos nos amar mais uns aos outros. O resultado é que quando somos controlados de uma forma mais intensificada, em obediência e sujeição a Deus pela sua bendita palavra, nós amamos mais uns aos outros, nós nos dispomos mais nessa nossa comunhão, em deixar com que exale o perfume de Cristo, fazendo com que nós sejamos conhecidos como a comunidade do amor. Este é o propósito, resultado da nossa obediência à sua palavra, do controle, da intensificação do governo de Cristo em nós, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Lembrando que essa oração de Paulo, ela teve como propósito fazer com que o que ele acabara de ensinar pudesse se cumprir
cabalmente, plenamente na vida deles. E o que Paulo lhe ensinou aqui nos versos anteriores era acerca do seu mistério, no qual fora revelado que a igreja é agora uma nova comunidade, que é agora o corpo de Cristo, composta de judeus e gentios. Então essa nova comunidade, composta de pessoas de culturas diferentes, composta de raças diferentes, composta de pessoas de idades diferentes, de condições sociais diferentes, essa comunidade, ela pudesse ser caracterizada pela comunhão, pelo amor, ela pudesse ser fundamentada e arraigada em amor. Paulo aqui, ele compara essa igreja tanto a uma árvore que ela é estando arraigadas, que o solo, né, ele é bem profundo, as suas raízes estão bem arraigadas, como também a um edifício no qual ele é fundada. Nós temos que ter raízes profundas, nós temos também que ter um edifício bem estruturado. O amor, ele há de ser o solo onde a vida da igreja deve ser plantada, e o amor há de ser o fundamento onde a vida da igreja ela é edificada, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que Cristo controle as nossas vidas, e nós nos sujeitemos a Ele pela sua palavra, e como resultado disso, nós venhamos demonstrar, caracterizar o amor uns pelos outros, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. O verso 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Compreender com todos os santos. O amor de Cristo, ele só pode ser compreendido em sua profundidade a partir do momento que nós estamos em comunhão uns com os outros. Olha o que ele diz aqui no verso 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. O cristão isolado, que agora é uma nova característica da igreja pós-pandemia, no qual é agora chamada, né, dos desigrejados, este que não quer ter comunhão com os outros, não quer fazer parte da igreja, esse irmão isolado, ele pode conhecer algo acerca do amor de Jesus, mas a sua compreensão, a compreensão do amor de Cristo, ela está limitada, visto que a experiência dele é limitada. Se nós queremos compreender a plenitude do amor de Deus, isso só é possível em comunidade, em comunhão, só fazendo parte da igreja, do corpo de Cristo. Ele diz no verso 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Além do mais, o amor tem que ser vivenciado, o amor ele tem que ser praticado, é uma experiência que todos nós temos que compreender, de vivenciar, de praticar. O amor, quando não é vivenciado, não é praticado, ele é só uma teoria acerca do amor. Nós temos que nos amar na prática. É isso que ele diz aqui no verso 18: poderes perfeitamente compreender com todos os santos. João capítulo 3, o verso 34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O verso 18: compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. John Stott, se referindo a esse texto, ele faz o seguinte comentário: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, especialmente os judeus e os gentios, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais desgraçado, e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Não há lugar que estejamos, por qualquer lugar que seja,
Não há nenhuma circunstância, por quaisquer circunstâncias que sejam, não há nenhuma condição, por quaisquer condições que sejam, não há nenhum ser, por qualquer ser que seja, que venha nos separar do amor de Cristo. Nada nos poderá separar do amor de Cristo, visto que Deus, Ele decidiu nos amar. É algo que não depende de nós, e não é por causa de nós, é uma decisão, algo que veio do coração de Deus. Deus, na sua soberana vontade, Ele então decidiu nos amar. Romanos, capítulo 8, o verso 35, do verso 38 ao verso 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O verso 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando ele diz para nós sermos cheios de toda a plenitude de Deus, como indivíduos, nós devemos buscar continuamente sermos cheios do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, verso 18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas ele não fala aqui como indivíduos, ele fala como igreja. Agora, como igreja, nós devemos buscar a estatura completa de Cristo. Ele diz aqui no verso 19: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa plenitude de Deus consiste na estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, do 13 ao 16 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Dentro da igreja, do corpo de Cristo, nós não podemos ter espaço para a mediocridade, para uma vida sem estarmos cheios do Espírito Santo, sem nós buscarmos a plenitude de Deus. O padrão no qual Deus coloca para nós é o próprio Deus. Por isso, a vida no qual Ele quer que nós, enquanto igreja, tenhamos, é a plenitude, é uma vida cheia do Espírito Santo, é tendo Ele como referência de santidade. 1 Pedro 1, do 15 ao 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. Ele é o nosso padrão de perfeição. Mateus capítulo 5, verso 48: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse estar, o verso 18, verso 19, sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso ocorre quando nós somos transformados de glória em glória, quando nós nos deixamos sermos influenciados pelo Espírito Santo, e não mais vivemos, mas Cristo Ele passa a viver em nós. Quando nós renunciamos os nossos pecados, quando nós mortificamos a nossa carne, quando nós não amamos mais o mundo,
e nós nos comprometemos em viver uma vida de santidade, de obediência, colocando Jesus como referência para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, nós hoje não mais vivermos, mas deixarmos que Ele viva em nós. Quando então nos comportamos à semelhança de Jesus Cristo, seguindo as suas pisadas, tendo Ele como nossa referência, tendo Ele como nosso estilo de vida, e vivendo a vida de Cristo, e portanto que Ele cresça, que nós diminuamos. Quando nós somos transformados então de glória em glória, quando crescemos em espiritualidade a partir da obediência de Sua palavra, quando renunciamos o pecado, mortificamos então a nossa velha natureza, quando nos comprometemos em obedecer a Ele, e obedecer a Ele como resposta do Espírito Santo governar a nossa vida, Cristo habitar em nós, tendo então um governo se assentando no trono do nosso coração, e nos comprometemos em obedecê-lo. Quando então buscamos viver essa vida que reflete Cristo, que exala o bom perfume de Cristo, então nós, enquanto igreja, experimentamos aqui o verso 19, somos cheios de toda a plenitude de Deus. 1 Coríntios 3, verso 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como Ele, pelo Espírito do Senhor. Romanos 8, verso 29, porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o propósito que Deus Ele tem para conosco, de nós sermos cheios de toda a plenitude de Deus. E isso ocorre quando nós não mais vivemos, mas quando Cristo Ele passa a viver em nossas vidas. Isso somente ocorre quando nos comprometemos em guardar a Sua palavra, em obedecer a Sua palavra, viver um cristianismo na prática, não somente sermos ouvintes, mas praticantes de Sua palavra. O verso 20, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. O que Paulo está mostrando aqui é que não há limites para o que Deus Ele pode fazer. Não há limites para o que Deus Ele possa fazer em resposta às nossas petições, em resposta aos nossos clamores, às nossas súplicas. Muito pode a oração de um justo. Deus, Ele tem recursos inesgotáveis para atender às nossas orações, como Ele, pouco antes Ele te disse, segundo as riquezas da Sua glória. Agora Ele diz no verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isaías 43, verso 13 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Marcos capítulo 10, o verso 27 diz: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A capacidade infinita de Deus de operar além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós pensamos, é conforme o seu poder que em nós opera. E o poder que em nós opera é o poder que ressuscitou a Jesus Cristo e o que o entronizou à direita de Deus. Este é o mesmo poder que também nos ressuscitou e também nos introduziu à sua direita. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, verso 19 e verso 20. E qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Efésios capítulo 1, verso 19, verso 20, diz que o poder de Deus ressuscitou a Cristo,
e o colocou à sua direita, o intronizou à sua direita. É essa condição que Jesus Cristo ele está, à direita de Deus, acima de principado, de potestade, de toda hoste espirituais. Essa é a condição de Jesus Cristo, de soberania, assentado à direita de Deus. E o verso 6 do capítulo 2 diz que nós também ressuscitamos com Jesus Cristo, e nós também estamos à sua direita. Então este é o mesmo poder que ressuscitou a Ele, que introduziu a Ele, é o mesmo poder que também nos ressuscitou e nos introduziu à sua direita. Capítulo 2, o verso 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É este o poder que em nós opera. Ele diz aqui no verso 20, segundo o poder que em nós opera. O verso 21, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O poder vem da parte dele, a glória deve ser dada a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, no corpo e no cabeça. A ele seja a glória em todas as gerações, ou seja, na história. A ele seja a glória para todos sempre, ou seja, para toda a eternidade. Somente a ele, pelo que ele fez, pelo que ele está realizando, pelo que ele nos ortogou em Cristo Jesus, a ele seja a honra e a glória para todo o sempre. Concluindo aqui o que nós acabamos de aprender, nós vemos que aqui estamos diante de uma oração feita por Paulo. Essas são as petições de Paulo, e a Bíblia nos diz que nós, por nós mesmos, não sabemos orar. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, verso 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas das nossas orações, por vezes, são egoístas, buscando mais as nossas realizações do que a glória de Cristo. Muitas nossas orações, elas não são com fé, porque nos limitamos ao que nós estamos vendo, e não entendemos que Deus, Ele é soberano, está sentado no trono, acima de todo o poder, de todo nome que se nomeia, e os seus recursos são inesgotáveis. Podíamos nos deixar sermos influenciados pelo Espírito Santo, visto que nós não sabemos orar como convém, pedir que Ele então nos auxilie na oração, para que nós entendamos que ao orarmos, devemos orar então segundo a vontade dEle. Foi o que Paulo ele começa dizendo aqui no verso 14, por causa disso, ele ora tendo como base o que ele conheceu e aprendeu acerca de Deus, que nós possamos nos deixar ser influenciados pelo Espírito Santo e aprender a partir daqui desta oração, que Deus, Ele é um Pai, e que Ele nos atende, não por causa de nós, mas por causa dEle. Por isso que, mesmo que nós não orarmos, Ele irá nos abençoar, porque Deus nos abençoa, não obstante nós. Deus nos abençoa por causa dEle, por causa do caráter dEle. Por isso é que muitas vezes recebemos algo que nós não pedimos, muitas vezes recebemos algo que até mesmo nós não pensamos, mas é um Pai amoroso e soberano que nos abençoa. Em Lucas capítulo 11, verso 1, os discípulos, eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Lucas 11, verso 1, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que Deus ele possa influenciar-nos pelo seu Espírito e nos ensinar a orar, orar de acordo com a vontade de Deus, sermos menos egoístas quando pedimos, mas buscarmos, além de tudo, a glória de Deus, como o desejo maior das nossas petições. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai, que
que essas verdades que nós aprendemos acerca da Tua Palavra, ela possa ser, ó Pai querido, fortalecida em nós, que nós venhamos, ó Pai, amarmos mais uns aos outros, como resposta do controle de Cristo em nossos corações, que venhamos, ó Pai, desejar o bem do outro, que sejamos arraigados e alicerçados, ó Pai querido, em amor, que vamos viver, ó Pai, a comunidade do corpo de Cristo. Senhor, que esse seja o nosso desejo ao estarmos em comunhão contigo, buscarmos, ó Pai, a Ti por causa do Senhor, e não somente, ó Pai, de busca egoísta. Senhor, nos ensina a orar, nos influencia a orarmos através do Teu Espírito Santo. Eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus,